Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Nós estamos começando o nosso primeiro dia do nosso jejum, 21 dias debaixo de suas asas. Tenho certeza que vão ser dias muito poderosos e todos os dias nós vamos estar com você, junto com o pastor Aloísio, os pastores, ministrando ao seu coração uma palavra de vida, uma palavra de fé, de proteção. E tenho certeza que no final desses 21 dias algo muito poderoso terá acontecido na sua vida, na sua família e no seu coração. Enche seu coração de expectativa de coisas boas, porque a palavra de Deus tem poder para nos transformar. E eu gostaria de convidar você para a gente confessar a palavra, começar aquecendo o nosso coração, confessando a palavra de Deus. Nós mandamos fazer esse livreto da confissão da palavra diário, são 21 dias, são 21 confissões da palavra, e você pode pegar o livro, o livreto com algum dos seus pastores, ou também você pode acompanhar pelo Instagram do pastor Aloísio, Instagram dos pastores, no site da igreja. Todo dia a gente vai colocar a confissão da palavra para você. E eu gostaria que nesse momento a gente confessasse a confissão do primeiro dia. Eu vou ler ela primeiro para você aqui em Deuteronômio, o versículo que nós vamos confessar está em Deuteronômio capítulo 33, verso 12. 33, né? O amado do Senhor habitará seguro com ele todo o dia. O Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Nós somos esses amados que vão descansar todo dia nos braços do Senhor. E eu gostaria que você agora, se você puder, fechar os seus olhos, ou levantar suas mãos onde você está e declarar em fé. Junto nós vamos proclamar, eu vou falar, você vai repetir comigo essa confissão e você vai ver que ela vai queimar no seu coração. Então, repete comigo. Eu sou amado do Senhor. Eu sou amado do Senhor. Ele já provou o seu amor por mim. Ele já provou o seu amor por mim. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Eu sou amado. Eu sou amado. Por isso eu habito seguro. Por isso eu habito seguro. O Senhor é quem me protege. O Senhor é quem me protege. E eu descanso nos seus braços. Eu descanso nos seus braços. Praga nenhuma Chegará na minha casa. Pois eu sou amado do Senhor. Eu sou amado do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu querido? Que a cada dia você declare o quanto você é amado e por isso você está protegido e guardado. Amém? E agora você vai receber, compartilhar da palavra de Deus com o pastor Aloísio e abra o seu coração e seja muito edificado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, antes de compartilhar a palavra, fazer uma oração. Amém? Onde você está agora, seus olhos fechados, tivemos nosso primeiro dia de jejum. Não sei que tipo de jejum você está fazendo, mas nossa recomendação tem sido fazer o jejum de Daniel. Você está se abstendo de carnes e de doces. Então foi o primeiro dia e eu tenho certeza que já nesse primeiro dia você tem sentido o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças. Este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos no Senhor. Ó Deus, porque somos guardados, estamos debaixo das tuas asas, somos protegidos, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós não temos que temer coisa alguma, porque o Senhor enviou, deu ordem aos seus anjos para que nos guardem e eles nos sustentam nas suas mãos, para que nós não tropecemos. Por isso, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, porque somos guardados no teu nome, pelo teu poder. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos compartilhando, ou estaremos compartilhando nesse jejum, o livro, pastor Renato, me dá o livro, por gentileza, 21 dias debaixo das suas asas. Então, se você tem o livro, eu espero que você já tenha lido a lição de hoje. Mas se você não leu, agora eu vou compartilhar com você, depois você pode ler e ruminar a palavra. Muitas pessoas não entendem por que nós usamos a expressão ruminar. A Bíblia fala que existiam classes de animais que eram puras e uma outra classe que era impura. E uma das condições para ser um animal puro é que ele deveria ser ruminante. Ruminante. Nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas são animais ruminantes.
Ovelhas possuem várias cavidades no seu estômago. Então elas comem e depois elas regurgitam, mastigam novamente, comem novamente, elas repetem o processo várias vezes para absorver completamente os nutrientes. Nós somos essa ovelha que rumina a palavra de Deus. Amém? E hoje, o primeiro dia, descanse à sombra do Onipotente. Eu quero começar compartilhando sobre o primeiro versículo do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. O que o salmista está dizendo é que as bênçãos de proteção do Salmo 91 somente estão disponíveis para aquele que descansa à sombra do Onipotente. É preciso ter uma atitude de descanso. Lança fora toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda angústia e descansa debaixo das asas do Senhor. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e esse é o esconderijo do Altíssimo. Essa é a sombra do Onipotente. Efésios 2,6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição de proteção, de cobertura. Amém? A vida cristã não começa com um faça. A vida cristã começa com um está feito. Deus, no Velho Testamento nós temos essa ilustração maravilhosa. Deus trabalhou 6 dias para criar todas as coisas. E no sexto dia, ele criou o homem. E no 7º dia o que Deus fez? Descansou. Então, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Isso nos dá uma pista para o que nós fomos criados. Deus não nos criou e nos colocou numa fábrica, numa indústria, numa linha de montagem. Deus não nos criou e não nos colocou numa lavoura para trabalhar para Ele. Deus nos colocou no jardim do Éden. Éden significa delícias. E Deus fez questão de que o nosso primeiro dia fosse o dia do descanso. Não é que Deus se canse, ok? Deus não se cansa, Deus não dorme, mas descanso na palavra tem um sentido de desfrute. Deus parou tudo para desfrutar do homem, como ele tinha criado. Amém? Essa é a obra consumada. Lá em Hebreus 10, verso 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. No Velho Testamento, o sacerdote oferecia todos os dias as ofertas pelo pecado. Por que ele tinha que fazer todo dia? Porque aquelas ofertas eram imperfeitas, elas não tinham o poder de tirar o pecado, elas podiam no máximo cobrir o pecado. Então, no tabernáculo não tinha nenhum móvel para o sacerdote se assentar. Na verdade, o sacerdote não podia sentar-se na presença de Deus. Ele deveria estar constantemente de pé, indicando o quê? Que a sua obra não terminava. Todos os dias ela se repetia. Amém? Porque a obra dele não era terminada. Mas quando Cristo subiu à cruz e ele disse: está consumado, ele terminou a obra. A obra do Senhor foi consumada. Por isso o texto diz que ele se assentou à destra da majestade nas alturas. E Efésios 2,6 diz que nós também nos assentamos com ele. Na Bíblia, o ato de sentar-se significa descanso. Isso significa que o Senhor consumou uma obra e Ele nos convidou para sentar com Ele. Nós estamos assentados com Ele agora. Então, pare de depender do seu esforço para se qualificar para as bênçãos de Deus na sua vida. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Descanse na presença dEle. Amém? Se Ele nos deu pela graça o maior milagre que foi a salvação, preste atenção, todos os outros milagres menores serão dados da mesma maneira. É uma coisa impressionante. Todo crente que ouviu a palavra do Evangelho, ele creu, recebeu de graça e ele descansa.
O crente que crê que recebeu de graça, ele não fica todos os dias preocupado com a sua salvação, mas ele descansa. E porque descansa, de fato, ele está salvo. Essa é a maneira como você também recebe todas as outras bênçãos. Cura, prosperidade, casamento restaurado, filhos convertidos e também proteção de Deus contra toda praga. Você apenas crê e descansa. Por quê? Porque toda obra é feita pelo próprio Deus. Quando Deus decidiu criar o homem, Deus primeiro fez todas as coisas. Deus criou o jardim, Deus plantou o jardim, Deus fez tudo, para só depois, então, criar o homem. Por quê? Só depois que só depois que a obra estava pronta, é que o homem foi trazido para poder participar da obra de Deus. Só que a obra de Deus já havia sido terminada. O homem é convidado para entrar só no descanso. Adão foi chamado só para cultivar o jardim. Nós também hoje participamos de uma obra consumada. O Senhor Jesus terminou essa obra e agora Ele nos convida para desfrutar dela, apenas para cultivarmos essa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, aqueles que creem entram no descanso de Deus. Isso é uma coisa muito poderosa. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor disse: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste. Presta atenção, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, Ele prometeu uma terra, Ele prometeu Canaã. Só que o povo não teria que edificar as cidades, o povo não teria que construir as casas, o povo não teria que plantar os olivais, as vinhas, o povo ia receber tudo isso pronto. Isso tudo simboliza a obra que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos introduziu numa obra que já está pronta. Se Adão recebeu um jardim pronto, se Israel recebeu uma nação pronta, nós também hoje recebemos uma salvação completa, terminada, pronta. Você não foi chamado para terminar a obra de salvação na sua vida. Você recebe ela perfeita, completa, inteiramente de graça. Apenas descanse no Senhor. Amém? Então, quando nós temos a salvação, quando nós descansamos por meio da obra de Cristo, nós, na prática, estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Todas as bênçãos de Deus são recebidas pelo descanso da fé. Deus quer que você viva no descanso. A fé age no descanso. Amém? Isso é uma coisa tão poderosa. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda estamos com medo. Ainda há irmãos que temem. Estão temendo a praga, estão temendo a epidemia, ficam o tempo inteiro pensando: e se a minha família ficar doente, os meus filhos ficarem doentes, como vai ser? E ele fica o tempo inteiro em função do medo. O Senhor te chamou para descansar. Descanse. Onde tem medo, não tem descanso. É interessante porque a Bíblia fala muitas vezes a expressão não temas. Em Josué capítulo 1, Deus repete para Josué várias vezes: não temas, Josué, eu sou contigo. Essa foi a palavra também que o Senhor falou para Josafá, lá em 2 Crônicas 20. Ele disse: não temas, não temas. Também é a palavra que o Senhor falou para os discípulos, naquela tempestade no meio do mar da Galileia: não temas. A vontade de Deus é que você viva em paz, no descanso, sem medo. Sem medo. O medo, preste atenção, o medo impede você de desfrutar da bênção de Deus. Mas tem uma coisa que Deus falou que deveríamos ter medo, não é? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 4. Tem uma coisa só que a Bíblia fala para temer, uma única vez, uma única ordem. Devemos ter medo de não entrar no descanso. Olha o que diz: temamos, portanto, Hebreus capítulo 4, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo que a obra de Deus está concluída desde a fundação do mundo. Essa é a razão pela qual nós temos que descansar. Nós descansamos porque as obras já estão terminadas. Aqui está dizendo que a obra de redenção, ela já foi concluída desde a fundação do mundo. Isso é uma coisa tão preciosa. Pastor, o que significa que a obra foi terminada desde a fundação do mundo? Isso significa que o Senhor Jesus, Ele mesmo, morreu lá na criação? Então você tem que interpretar a Bíblia com Bíblia, ok? Primeiro, muitas pessoas leem o versículo errado. Muitos leem que a obra foi concluída antes da fundação do mundo. Não é isso que está escrito. É desde a fundação do mundo. Por que desde? A que se refere a fundação do mundo? Aqui se refere à criação do homem. Deus criou o homem e colocou o homem diante da escolha da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. O homem escolheu mal, o homem pecou. E Deus tinha dito, olha Adão, se você comer, você morre. Adão comeu. Ele não morreu imediatamente, mas a morte entrou dentro dele. Mas sabe o que é mais sério? Adão, quando comeu, percebeu que estava nu, diz a Bíblia. E ele até tentou fazer vestes para si, para comparecer diante de Deus. Só que não teve jeito, porque ele tentou usar folhas de figueira. Deus então vem e socorre Adão. É nesse momento que o cordeiro é morto desde a fundação do mundo. A morte entra no mundo naquele dia, quando Deus teve que matar um animal para fazer roupas para Adão e sua esposa. Preste atenção, a Bíblia não diz que animal era, mas nós cremos que era o cordeiro. Naquele dia, o cordeiro morreu a morte que era para Adão morrer. Ok? Naquele dia, Deus estava mostrando qual seria a solução do problema. Deus nunca é pego desprevenido. Deus já sabia qual seria a solução. E Deus diz então para a serpente que da mulher iria nascer aquele que ia esmagar a cabeça do diabo. Preste atenção, o Senhor fez isso no dia em que derramou o seu sangue na cruz. Ok? Aquilo lá foi a consumação. Mas o Senhor Jesus, Ele mesmo, viveu todo o tempo em função da obra consumada. É tão precioso a gente ver isso, porque lá em João, no capítulo 17, o Senhor Jesus diz, João 17, verso 4, o Senhor diz que ele tinha... Veja, em João 17, Jesus estava orando ao Pai. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Mas no verso 4 ele diz que ele glorificou o Senhor consumando a obra que tinha sido confiada a ele. Mas ele nem tinha terminado ainda. Por que ele falou que já tinha consumado? Porque tudo já estava pronto, determinado a ser realizado. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Hebreus 4:3 diz, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a obra terminada. Essa é a obra consumada. O Senhor viveu o tempo inteiro em função de uma obra já feita. Por isso ele vivia no descanso. Porque a obra já tinha sido feita, a vitória já tinha sido conquistada e aos olhos de Deus já estava tudo terminado. Eu quero dizer para você, você hoje é participante de uma obra que já está terminada. Você não tem que lutar para ter vitória, a vitória já foi alcançada. Você não tem que lutar para ter proteção, a proteção já foi providenciada. Você não tem que lutar para ter cura, a cura já está à sua disposição, porque tudo já está feito. Isso não é maravilhoso? Por isso o Senhor vivia com tanta segurança. Ele vivia no descanso. Nós também somos chamados a viver nesse descanso. Amém? Por isso, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele faz o quê? Descansa. Ele descansa. Tá bom? É o descanso que te garante proteção. Se você diz que habita no esconderijo do Altíssimo, mas a sua alma ainda está atribulada e você está com medo de tudo ao seu derredor, a proteção ainda não está ativada na sua vida. Ela é ativada quando você crê. E quando você crê, você descansa.
É muito interessante, no Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me leva para junto das águas de descanso. Qual que é a condição para que o pastor possa suprir todas as suas necessidades? Sim, porque todos nós confessamos, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas qual que é a condição para que nada falte a você? É que você esteja junto às águas de descanso. Descanse, que o pastor cuida de você. Essa é a bênção de Deus. Há suprimento de Deus disponível para todos nós. Lá em Zacarias, no capítulo 4, Zacarias tem uma visão de um candelabro, e sobre esse candelabro tem uma botija de azeite. E esse azeite, então, ele é derramado em cada haste do candelabro. Isso é uma coisa muito importante, como se fossem dutos. Esse azeite, esse óleo dourado, né? Essa é a riqueza de Deus, é o descanso do Senhor na sua vida, é para isso que você e eu fomos chamados. Ela flui para diferentes áreas da sua vida. O que eu tenho aprendido no decorrer dos anos é que a unção flui mais, a provisão flui mais para aquela área que você tem mais descanso. Você sabe, todos nós temos áreas da nossa vida em que a gente não se preocupa. Você percebeu isso? E por causa disso também naquela área você nunca tem problema. Então eu digo para você, eu raramente penso em dinheiro, raramente. Mesmo na vida da igreja, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, raramente eu falo de dinheiro ou me preocupo com isso. E sabe o que acontece? Está sempre fluindo suprimento na minha vida. Sempre está fluindo. Eu não estou pensando, eu estou descansando, mas está fluindo. Mas já tem outras áreas que às vezes eu fico preocupado, não vou contar para você quais são, mas tem outras áreas que às vezes eu fico inquieto. E porque eu fico inquieto, parece que trava o fluir da unção naquela área. Por isso a unção flui de maneira diferente para áreas distintas na sua vida. Nós queremos que a unção flua na sua vida hoje, para te dar proteção. Mas para isso tem que ter descanso, não pode ter estresse, tem que estar relax na presença de Deus. Essa é a maneira de nós servirmos ao Senhor. Essa é a maneira como a unção de Deus flui na nossa vida. Lá em Isaías 30, verso 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eu estou contando o segredo da força. O segredo da força está na tranquilidade, no descanso. Não deixe que nada tome a sua paz. Quando você está em paz, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Amém? Agora, nunca confunda o descanso com passividade. Porque a primeira pergunta que as pessoas fazem é essa: pastor, tá bom, então eu vou entrar no descanso, então eu não tenho que ir trabalhar amanhã, então eu não tenho que preocupar em fazer mais nada, vai acontecer tudo sem eu fazer coisa alguma. É impressionante como sempre tem dezenas de irmãos que me enviam mensagens como essa quando eu prego sobre esse assunto. Preste atenção, é claro que nós iremos levantar todos os dias e vamos trabalhar, mas no descanso. É claro que você vai para o seu trabalho e lá você vai ter que cumprir metas, lá você vai ter que cumprir tarefas, mas tudo isso no descanso. É claro que você precisa de comprar o suprimento para a sua casa, o mantimento para todo mês, mas você vai fazer isso no descanso. Tudo é feito no descanso. Descanso não significa inatividade, não significa passividade, ok? Descanso é algo que acontece dentro de você, no seu espírito, na sua alma. É aquela convicção: eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Amém? Tem uma ilustração bonita na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 17. A Bíblia fala que o povo de Israel saiu do Egito e eles iam em direção a Canaã. E nesse trajeto, diz a Bíblia, Amaleque veio atacar Israel. Mas sabe, Amaleque veio atacar Israel quando Israel estava acampado num lugar muito específico chamado Refidim. Refidim. Sabe o que é precioso na Bíblia? É que nada é por acaso. Nada. Tudo tem um significado. E você sabe, o significado da palavra Refidim significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Refidim significa lugar de descanso. Amaleque sempre vem para atacar você quando você encontra o lugar de descanso. Porque ele quer tirar você do descanso. Ele quer movimentar as águas dentro do seu interior, as águas vivas. Então, é muito importante que você preserve a paz. Mas a palavra Amaleque, ela vem de uma outra palavrinha no hebraico, amal, que significa fardo, peso, jugo, trabalho árduo.
ok? Amaleque na Bíblia simboliza a carne e aqui o significado do seu nome é exatamente aquilo que Deus detesta. Deus quer que você esteja em Refidim, lugar de descanso. Mas Amaleque vem para trazer peso, para trazer jugo. E a Bíblia fala, Deus estabeleceu que haveria guerra entre o Senhor e Amaleque todos os dias. Preste atenção, existe uma peleja, uma guerra entre Deus e Amaleque. Amaleque simboliza a carne. O Novo Testamento diz que o Espírito milita contra a carne. Preste atenção, Amaleque vem para tirar o descanso. Essa é a guerra para a qual você foi chamado. A guerra do descanso. Você permanece no descanso de Deus. Amém? É a guerra para vencer a tentação de querer fazer as coisas no seu próprio braço, na sua própria força, sem depender de Deus. Descansa no Senhor. Refidim é lugar de descanso. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que lutar pela salvação das vidas? Eu não tenho que lutar para multiplicar a minha célula? Olha, você pode lutar, mas luta no descanso, luta em paz. Você pode, de fato, buscar multiplicação, crescimento, o avanço do seu ministério, mas faça tudo isso no descanso. O descanso de quem sabe que todas as coisas já foram terminadas. A obra já foi consumada. Lá em Mateus 23, Jesus faz uma afirmação muito séria. O Senhor diz, Mateus 12, verso 43. Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Isso significa que demônios não têm descanso. Por isso, o alvo dele é fazer com que você viva em preocupação, medo, angústia, todo o tempo. Porque essa é a vida dos demônios. Uau, isso é um negócio sério, hein? Quando os demônios saem de uma pessoa, eles vão para lugares áridos. Você não foi chamado para lugar árido. Existe um rio de água viva que sai de dentro de você. Por isso, quando você passa pelo deserto, diz o Salmo 84, você faz dele um manancial. Eu estava meditando hoje na palavra de Deus, mas não tem nada a ver com o que eu estava meditando espontaneamente. E me veio ao coração um quadro do Senhor Jesus baseado nesse versículo. E a Bíblia fala que todos os doentes que vieram a Jesus foram curados. Todos. Não teve nenhum que veio a ele que não fosse curado. E se você vai a Israel, você vai ver lá em Cafarnaum, por exemplo, as ruas eram estreitinhas. E eles então se amontoavam esperando Jesus passar. E o Senhor me fez ter uma percepção no espírito. Como é que estava a rua antes do Senhor passar e como é que a rua ficava depois que ele passava? Você consegue imaginar? Antes dele passar, tem gente gemendo, com dor, angustiado, triste, sofrendo todo tipo de opressão maligna. Mas quando ele passava, ele impunha as mãos atrás dele e ficava um jardim regado. Multidões saltando de alegria, gente curada, cegos vendo, paralíticos andando, só festa. Atrás dele, só festa. Na frente dele, só morte. Mas quando ele passa é pela morte. A vida se manifesta. Entende? Essa é a vontade de Deus para todos nós. Esse é o descanso do Senhor, da obra consumada. Não vivam a vida de demônios. Demônios é que vivem em lugares áridos procurando descanso. Nós não. Nós vivemos um lugar de delícias. Nós temos um rio de água viva que brota do nosso interior. Não há sequidão na nossa vida. E nós não procuramos descanso. Nós já achamos o descanso. O nosso descanso é estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Que coisa muito séria, muito séria. Quando você se recusa a descansar, você está assumindo um estilo de vida que não é dos filhos de Deus. É o estilo de vida de outro, ok? E nós não temos que parecer de maneira nenhuma com eles. Nós descansamos a todo momento. E volto a frisar, nós descansamos enquanto trabalhamos. A Bíblia fala que Davi preparou todas as coisas para Salomão. Isso, na Bíblia, tudo tem um sentido espiritual maravilhoso e poderoso. Presta atenção, Davi, o pai, preparou tudo. Ele juntou material, ele juntou ouro, ele juntou prata, ele juntou tudo. Ele fez até a planta do templo. Salomão só teve o trabalho de construir. Presta atenção, nessa simbologia bíblica, Davi aponta para Cristo. Cristo já providenciou tudo para nós. Tudo que é necessário para a edificação da obra, edificação da casa. Todo o material, todo o suprimento
já foi feito. Está à nossa disposição. Agora nós estamos trabalhando, edificando. Agora, como foi que Salomão fez essa edificação? Olha o que diz 1 Reis, capítulo 5, verso 4. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso. Salomão foi o escolhido para edificar a casa de Deus. Nós somos os Salomões de hoje. Fomos escolhidos para edificar a igreja do Senhor. Casa para Deus nessa geração. E Salomão diz, Deus me deu descanso, porque a casa de Deus só pode ser edificada no descanso. Quando o pastor, quando o líder está atribulado de alma, não há edificação. Quando os irmãos trabalham com jugo, com peso, com a alma angustiada, com medo, não há edificação. Só há edificação no descanso, só há edificação na alegria. Olha o que ele diz, Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por causa disso, eu vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Esse é o princípio do descanso, o princípio da edificação da casa de Deus. Por isso o Senhor Jesus, quando ele veio, você sabe, naquela época existiam muitos mestres na palavra. E cada mestre, ele se orgulhava de ter o seu jugo. O que era o seu jugo? Eram aquelas interpretações rabínicas da lei, e cada uma mais severa do que a outra. De todos eles, nenhum teve um jugo mais pesado do que João Batista. João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto com mel silvestre e se vestia com pelos de animais, pelos de camelo. Ninguém teve um jugo mais pesado que João Batista, mas ele foi enviado por Deus. Mas ele veio para encerrar uma era. Ele veio para encerrar uma dispensação. Ele veio como o último de uma época, o último profeta do Velho Testamento. Jugo pesado. Mas aí vem o Senhor Jesus. Um belo dia, João está ali na beira do Rio Jordão, batizando, e Jesus vem andando na praia, ele aponta para o Senhor e diz, esse é o Cordeiro de Deus. Olhem para ele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus então vem e é batizado. Quando Jesus é batizado ali, o céu se abre, o Pai confirma, o Espírito desce sobre ele, a unção, e a partir daquele momento ele passa a ser um mestre em Israel. Okay? Ele passa a ser um mestre. Certa vez, os fariseus perguntaram para ele, com que autoridade, né? Com que autoridade você faz essas coisas? Ou seja, se você ensina e tem discípulos. Aí Jesus falou para eles, eu respondo essa pergunta se vocês primeiro me responderem uma outra. João Batista era de Deus ou não? Ele era de Deus ou não? Aí eles disseram, se dissermos que era de Deus, ele vai dizer, por que vocês não creram nele? Se dissermos que não era de Deus, é de temer o povo, porque o povo acredita que ele é profeta. O que eles responderam para Jesus? Não sabemos. Aí o Senhor falou, tão pouco eu vou responder para vocês. Mas o que o Senhor estava dizendo? Ele já tinha respondido. Ok? Ele fazia com a autoridade de quem recebeu de um outro mestre. João passou para ele. Ok? A Bíblia fala então que o Senhor começou a ensinar. E numa certa altura, as pessoas vinham ter com ele. Ao invés de morar no deserto, Jesus estava no meio das pessoas. O Senhor não vivia isolado no ermo, mas ele comia com pecadores, ele pregava para gentios e publicanos, não é? Ele estava ali à disposição, ele orava com enfermos, ele tocava em todo tipo de enfermidade e curava, levantava mortos. Ele foi numa festa de casamento, né? Transformou água em vinho. Os discípulos de João e dos fariseus reclamavam porque os discípulos do Senhor não jejuavam. E um dia então o Senhor se levantou, lá em Mateus 11, 28, e ele falou, vinde a mim, todos vocês que estão cansados do jugo, da opressão, da lei, de sempre tentar e nunca conseguir, sempre sentir condenado, em falta, em débito. O Senhor diz, você está cansado, sobrecarregado, porque nada sobrecarrega mais do que a religião legalista. Nada. Nada sobrecarrega mais, porque você nunca ora o suficiente. Você nunca jejua o suficiente. Você nunca estuda o suficiente. Você nunca é fiel o suficiente. Sempre é uma sensação de débito. Estou em falta. E você nunca tem certeza que Deus é por você.
Você nunca tem certeza que Ele vai ordenar os anjos a seu favor. Você nunca tem certeza que Ele vai te livrar da peste perniciosa, da praga que voa de dia. Você nunca tem certeza. Por quê? Você está sempre sentindo em débito. Mas o Senhor diz, você está cansado, sobrecarregado? Vem a mim. Eu vou aliviar você. Sabe por quê? Porque o meu jugo é leve. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Preste atenção. Se você diz que nasceu de novo e não achou descanso, tem algo errado na sua vida, é preciso corrigir. Se você é líder na casa de Deus e não tem descanso, tem algo errado, está desalinhado, é preciso corrigir. Nós não estamos jejuando porque é jugo, nós estamos jejuando no descanso. Amém. Só para dizer que somos livres para comer e livre para não comer. Amém. Só não somos livres de uma coisa, de buscar o Senhor, porque fomos conquistados por Ele. Amém. Então preste atenção, o Senhor diz, toma sobre vocês o meu jugo. Qual que é o meu jugo? O jugo dele não era de João Batista, nem era dos fariseus. O jugo dele não era pesado como a lei. O jugo dele é leve. Por quê? Porque ele já fez as obras por nós. Ele é um Deus que trabalha por nós. As suas obras, filho, Deus quer fazê-las por você. Esse é o jugo do Senhor. Só temos que crer. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se está pesado, não é o jugo de Cristo. Não é o jugo de Cristo. Por isso, nesse jejum, no primeiro dia, você já tem que começar no descanso. Amém. Declarando que já está terminado. Amém. Pastor, estamos começando hoje. Quem começa já declara que o alfa e o ômega já terminou. Amém. Ele está no começo, ele está no fim. Glória. Nosso coração pode descansar na presença dele. E quando você descansa, a sombra. Uma coisa preciosa a respeito de sombras é que a sombra nos fala que o objeto que a produz está próximo. Não é verdade? Senão não estaríamos na sua sombra. Estar à sombra significa estar próximo, aconchegado, chegado. Amém. E quando você sabe que está perto, você descansa. Porque ninguém pode tocar em você sem tocar antes no Senhor. Amém. Você está nas mãos dele. O maligno não te toca. Coronavírus não te toca. Amém. Praga nenhuma toca você. Amém. Você será guardado e protegido nesses dias. Amém? Hoje é dia de descanso. Agora, eu queria que você... Pastor Noel vai celebrar para nós a ceia nesse momento, mas eu queria, se você está com uma célula reunida, então junte-se, mas se é a sua casa, você está em casa, independente se você está sozinho ou não. Se estiver sozinho, não tem problema, nós estamos juntos, tá bom? Pegue agora o pão e o cálice. Você está em família, pegue agora, você é o pai, pegue o pão e o cálice, coloque agora sobre a mesa, nós vamos comer junto da mesa do Senhor, do pão e do cálice. Preste atenção, porque no esconderijo do Altíssimo, a mesa está colocada para nós. Nesse momento, a sua casa se torna uma fortaleza espiritual. O diabo não pode tocar, porque o sangue foi aplicado sobre vocês. Amém? Pega o pão, pega o cálice. Amém. Glória a Deus. Eu vou pegar aqui o pão e o cálice também. Servir aqui o pastor Luiz. E os pastores também podem pegar. E nós vamos, nesse momento poderoso, comer do pão e beber do cálice, porque esse é um mandamento do Senhor, não é? E é poderoso porque este pão é o corpo de Cristo que foi moído na cruz em nosso favor. O castigo, olha o que a Bíblia diz, que nós acabamos de falar aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando você comer esse pão, você vai comer vida para o seu corpo, saúde, tanta saúde que não tem coronavírus que vai poder tocar em você. Amém? E nós vamos tomar do cálice da aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança que foi firmada lá na cruz. Ele levou sobre si o que era nosso e nos deu o que era dele. Ele levou a maldição da doença, da morte e da miséria. E nos deu a sua riqueza, a sua vida e a sua saúde. Eu quero que você agora tenha fé. E nós vamos tomar junto. Primeiro, levante o seu pão para o Senhor onde você está e repete comigo. Diga, este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele.
Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. No corpo de Cristo, existe vida abundante. Ao comer deste pão, eu como vida, saúde, cura, milagre no meu corpo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Erga o seu cálice para o Senhor. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi firmado na cruz, em meu favor. Diga: aqui está o pagamento da dívida que constava contra mim. Ao tomar esse cálice, eu declaro que eu sou perdoado. Para mim, não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Por isso eu posso descansar. Ao tomar este cálice, eu declaro que toda a obra já está feita, desde a fundação do mundo. E eu começo esse jejum comendo do pão, tomando do cálice e descansando na obra consumada do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode comer do pão, tomar do cálice com a sua família, ou se você estiver sozinho, tome com a gente agora e receba vida e paz e descanso da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ao fazermos isso, nós estamos encerrando esse nosso momento juntos, que vai ser diário. Todos os dias do jejum nós estaremos juntos e sempre às 18 horas, exceto no domingo. No domingo vai ser às 10 da manhã, tá bom? Mas os outros dias todos, sempre às 18 horas. Então, programe-se, organize-se, para que na sua casa tenha um ambiente apropriado para você receber a palavra do Senhor. E eu tenho certeza, o Espírito Santo vai falar muito com você nesses dias. Amém? Creia que ao comer este pão, beber este cálice hoje, você recebeu proteção espiritual. Amém? Vírus nenhum tem poder sobre a sua vida. E nenhum vírus é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Amém? Seja guardado e até amanhã às 18 horas. Glória a Deus. Amém.